Olá, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entender a frase que o Senhor Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos. E é inevitável que venham escândalos. Então desde já eu peço para você permanecer até o final. Então, vamos para o estudo. Então, para começar, nós precisamos saber primeiramente o que é a palavra escândalo. Essa palavra, ela está transliterada para o português, mas ela é escândalon. É uma palavra grega que significa literalmente armadilha. Ou seja, pode ser um gancho, uma vara, pode ser uma caixa e uma vara com uma cordinha amarrada para apanhar alguma presa, algum passarinho. É literalmente armadilha, cilada. Então, partindo desse entendimento que escândalo significa armadilha ou cilada, ou qualquer coisa que esteja no caminho para fazer alguém tropeçar, qualquer coisa que se torne um impedimento para alguém que esteja passando pelo caminho, pode ser uma pedra, geralmente é usada como pedra de tropeço para fazer alguém tropeçar. Então, literalmente, a palavra escândalo é uma armadilha, uma cilada. Então, para nós entendermos qual é o contexto de ser inevitável que venha escândalo, é inevitável do mundo que venham escândalos, nós precisamos entender primeiramente a palavra. E ela é usada como metáfora. Por que metáfora? Porque ela sendo uma armadilha ao qual alguém vai tropeçar e vai cair, ela pode significar que essa pessoa pode se ofender, pode causar ofensa, pode causar abandono da fé, apostasia. Ou seja, essa palavra usada no seu contexto, ela vai fazer com que alguém possa desconfiar de uma pessoa que deveria confiar. Ou seja, ela vai promover uma desconfiança em quem ela literalmente devia confiar. Pode provocar abandono da fé, apostasia. Então, fazer alguém tropeçar é fazer alguém apostatar da fé, fazer alguém desconfiar daquele em quem deveria permanecer confiante, permanecer fiel. Então, partindo desse entendimento, escândalo é fazer alguém tropeçar. Então, o Senhor diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque ele diz que é inevitável. Quando nós formos ler esse contexto, nós vamos ver que o Senhor Jesus ele vai estar referindo a pequeninos, a tropeçar, fazer tropeçar os pequeninos. E quem são estes pequeninos que o Senhor Jesus ele se refere? Quem são estes pequeninos? Porque ele diz que é inevitável que venha tropeços. Olha para você ver. Então, esse contexto vai nos direcionar para um período de tempo muito maior e vai chegar até o tempo do fim, porque nós vamos ver também no tempo da grande tribulação. Por que grande tribulação? Porque esse contexto de fazer tropeçar e por causa dos escândalos, por causa do escândalo que vai fazer tropeçar, fazer alguém naufragar na fé, está profetizado em vários profetas e muitos apóstolos também falaram da apostasia da igreja. Isso vai estar relacionado, irmãos, com a apostasia da igreja, ao qual nós vamos ver em Daniel, capítulo 11, vai ter essa apostasia. E no mesmo contexto, aproveitando disso, o apóstolo Paulo também se baseou para escrever 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então vai ser o mesmo contexto. Nós vamos entender que esse contexto ele é muito rico, de não só você enxergar esse contexto ao qual o Senhor está falando, ali com os apóstolos, mas ele está falando e vai nos levar num contexto muito maior, porque a igreja tem que estar no final. A igreja tem que estar na grande tribulação para que esse escândalo venha a acontecer. Porque, presta atenção, é inevitável que venha escândalo. Se é inevitável, ele vai ter que vir em todos os períodos. O Senhor ele está referindo a todos os períodos até chegar ao tempo do fim. Então esse contexto ele chega até o tempo do fim e a igreja obrigatoriamente tem que estar nesse tempo do fim, na grande tribulação, para que esses que vão ser as pedras de tropeço, esses que vão fazer muitos, igual nós vamos ler no texto, não diz todos os sábios,
Diz, muitos sábios vão ser provados. Alguns vão cair e outros alguns vão cair, vão ter que dar a sua vida, mas não vai negar a fé. Ao passo que muitos vão negar. Entendeu? Então nós vamos começar a ler os textos agora para ficar entendido. Então, primeiramente, a gente pode começar a ler em Lucas 17, apenas o verso 1 e o 2, que a gente vai conhecer o contexto do escândalo. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos. Igual eu falei para vocês, a palavra é escândalo. É uma palavra grega que está transliterada, que significa literalmente uma armadilha, uma cilada, que é colocada no caminho para que alguém tropece, ou para que algum animal, um passarinho, seja uma presa fácil. Ou seja, foi colocado de propósito com o intento de fazer alguém ser apanhado. Entendeu? Mas, ai do homem pelo qual eles vêm. Ai do homem pelo qual eles vêm. Então aqui ele não está só falando de Judas Iscariotes, que seria pedra para o Senhor Jesus. Melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. E nós vamos ver o que são esses pequeninos. Quando nós olhamos para Mateus 18, do verso 1 ao 5, vai aparecer lá aquela disputa entre os dois irmãos, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, do qual será o maior. Só que na cabeça deles, eles não entendem que para ser o maior, ele tem que ser o menor de todos. Por isso que o Senhor ele fala muito de pequeninos. Ele quer mostrar que esses pequeninos são os crentes. São aqueles que se fazem menor e servo, ou seja, aqueles que se fazem último de todos, aqueles que se humilham como essa criança, igual ele vai falar, é aquele que se torna servo de todos. Aquele que se humilha como uma criança é o que se torna servo e último de todos, ou seja, é o menor, é o que vai servir mais, igual Paulo. Paulo diz que ele é o menor de todos os apóstolos, que nem ao menos é digno de ser chamado apóstolo. Então eu vou começar a ler Mateus 18, do 1 ao 5, vai ter esse contexto de qual é o maior. E o maior para o Senhor Jesus é o menor aqui, para ser maior no reino de Deus, entendeu? Verso 1, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse... Em verdade vos digo que se não vos converterdes, ou seja, retornar, arrepender, e não vos tornardes como criança, nascer de novo, né? Nascer de novo, se tornar pequeno, humilde, servo, de modo algum entrareis no reino dos céus, que é o reino de Deus, e que é o reino do Senhor Jesus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O reino dos céus ele não começa de maneira visível, não é? Ele começa de forma invisível, ele começa dentro de nós, na mudança de nossa mente, na mudança de nosso entendimento, no retorno de novo, né? No retorno, no nascer de novo, no novo nascimento, ao qual você começa pequeno e é humilde, servo, e começa a servir mais do que ser servido. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então quem recebeu uma criança como essa, quem abrir a porta para essa criança, está recebendo o Senhor Jesus. Então, o que ele está falando aqui é da pregação do evangelho, dos homens se convertendo e indo pregar os evangelhos e as pessoas abrindo as portas para esses pequeninos. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto do entendimento aqui. Então, onde que vai estar os escândalos? Os escândalos é quem fizer tropeçar um destes pequeninos. Ai do homem pelo qual alguém fizer tropeçar esses pequeninos. Então vai sofrer um grande castigo. Então, continuando no verso 6 ao 7.
os pequeninos que creem no Senhor. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aqui, no capítulo 18 de Mateus, está completando o que a gente viu em Lucas 17. Aqui a informação foi maior. Ele falou que esses pequeninos é que creem nele. Esses pequeninos que creem no Senhor Jesus. E ai do mundo de quem fazer tropeçar esses pequeninos. E onde que nós vamos ver isso? Nós vamos ver que vão entrar sorrateiramente, irmãos, vão entrar sorrateiramente falsos irmãos, vão entrar falsos profetas. É profetizado, como no povo de Israel, na época dos profetas, tinham os falsos profetas, também no meio da igreja, no seio da igreja, no decorrer de todas as eras da igreja, há também falsos irmãos, falsos mestres, falsos profetas, que vão introduzir heresias destruidoras, que vão fazer até muitos apostatarem. Então isto vai estar conectado com o tempo do fim, vai chegar até o tempo do fim, porque o Senhor mesmo disse que é inevitável que venham escândalos. É inevitável, tem que vir os escândalos. Vamos ler aqui Daniel 11, 31 a 36, que vai falar do tempo do fim, vai falar daquele que vai fazer cessar o sacrifício diário. E só fazer um parênteses, né? O sacrifício diário, que vai ser cortado na metade da semana, pelo abominável da desolação, não é num templo, num terceiro templo construído pelos judeus. Por que eu falo isso? Porque nós estamos na nova aliança. Na nova aliança não tem templo construído por mãos de homens. O templo que foi erigido, o templo que foi derrubado, ao qual o Senhor Jesus, ao qual foi levantado ao terceiro dia, foi o templo do seu corpo. Nós também, cada um de nós, somos um tabernáculo e somos o santuário do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, cada um de nós tem é o próprio santuário do Espírito. Entendeu? Cada um de nós é o próprio santuário. Então, esse sacrifício que é cortado, ao qual o sacrifício diário é realizado dentro do santuário, dentro do tabernáculo, o nosso corpo será derrubado, vamos dizer assim, ele será pisado, igual em Apocalipse 11, com as duas testemunhas sendo... as duas testemunhas vão estar sendo perseguidas e mortas, e também com o santuário, o átrio externo vai ser dado aos gentios, e ele vai ser calcado aos pés por 42 meses. E esse átrio externo é o átrio do santuário. Só que eles não vão ter poder contra o átrio interno, que é a nossa adoração a Deus. Ou seja, alguns vão apostatar. Alguns vão apostatar e outros não. Outros vão entregar o seu próprio corpo, que está sinalizando o santuário. Então, a antiga aliança, as coisas do tabernáculo são sombras da nova aliança, são sombras da realidade mesmo. São o que é real, de fato o que é real. Então, tanto o modelo do tabernáculo é modelo do tabernáculo celeste, do santuário celeste. Nós também, quando recebemos o Espírito Santo, também temos este modelo também celestial, por causa do Espírito que habita no nosso corpo. Ou seja, se é que o Espírito habita no teu corpo, né? Então, verso 31. Dele sairão forças. Dele, aqui está falando do homem vil. Está falando do companheiro vil, do homem vil, do abominável da desolação. Que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Então não está falando aqui de um templo construído por mãos de homens pelos judeus. Nós estamos na nova aliança. O Senhor está sinalizando aqui o templo do nosso corpo. E tirarão o sacrifício diário. Igual eu falei, o sacrifício diário é o sacrifício da tarde e da manhã. Tardes e manhãs. Ao qual é feito todas aquelas ministrações pelos sacerdotes. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês têm que entender que isso são coisas da nova aliança. Então, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora.
aos violadores da aliança, tá vendo? Os que vão violar a aliança, que vão quebrar a aliança, os perversos, os que praticam a iniquidade, eles vão entrar sorrateiramente para fazer tropeçar outros. E, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então esse anticristo, esse personagem, ele vai com lisonjas, palavras escorregadias. Lisonjas é dissimulação. Ele vai vir com dissimulação e vai enganar muitos. E vai enganar esses que vão violar a aliança eterna, ao ponto de violar a aliança eterna. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo entenderão, ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. E esse por algum tempo é tempos e metade de um tempo, é 42 meses, é 1260 dias, a metade da última semana da grande tribulação, quando se inicia a grande tribulação. Porque esse mesmo texto está em Apocalipse 13, que eles vão, os sábios, os santos lá, os santos ao qual a besta vai pelejar, vai cair pelo roubo, pelo furto, pelo cativeiro, pela espada. Está esse mesmo verso, Apocalipse 13, e lá está falando dos santos, aqui está falando dos sábios, que é a mesma coisa, está se referindo à igreja. O Senhor Jesus disse que é inevitável que venha escândalo, as pedras de tropeço. E aqui ele está falando da pedra de tropeço. Está mostrando a pedra de tropeço, que são os homens que vão vir e colocar pedra de tropeço para provar a fé de muitos. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro. Então, o Senhor vai estar providenciando socorro. Mas tem um detalhe aqui que eu quero que vocês se atentem. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. A mesma frase que está sendo usada pelo anticristo ali, pelo companheiro vil, pelo homem vil. Ele vai perverter com lisonjas, e muitos também que vão violar a aliança eterna vão também vão introduzir sorrateiramente com lisonjas para perverter a muitos, igual está escrito aqui. Ao caírem eles, serão ajudados por um pequeno socorro, tudo bem. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Muitos entrarão dissimuladamente, e vai ser pedra de tropeço. Vai ser uma das pedras de tropeço. Tanto o anticristo como os seus ministros. Continuando até o 36, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Então isso vai ir desse período, do período que ele está mostrando, até o tempo do fim. Porque é para o tempo determinado do fim. Então tem que ser até o tempo do fim. Então os santos vão ser provados. E nós vamos ver isso em Apocalipse 11, com as duas testemunhas que vão entregar sua própria vida lá em Jerusalém. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão sendo provados para que eles sejam purificados e embranquecidos, para ficarem limpos até o tempo do fim. Porque se dará ainda no tempo determinado, ou seja, no moede determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, ou seja, coisas de arrogância, palavras arrogantes, palavras orgulhosas. Falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ou seja, o apóstolo Paulo ele pegou esse mesmo contexto aqui e montou diretamente na sua carta, a segunda Tessalonicenses, capítulo 2. É o mesmo verso, porque olha para você ver. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Essa apostasia é a pedra de tropeço, são os escândalos que vêm ao mundo, que é inevitável que venha ao mundo, o mesmo que o Senhor Jesus explicou. É inevitável, mas ai do mundo, porque vai ter castigo. Então, a apostasia ela virá. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, tudo que é objeto de culto, entendeu? Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, como se, da mesma forma que o diabo fez, o diabo também entregou o seu trono, a sua autoridade, o seu império, o seu reino, entregou para esse personagem aqui. Esse rei fará segundo a sua vontade e prosperará, porque está determinado, está escrito. Então ele será pedra de tropeço e muitos se ajuntarão a ele para serem pedra de tropeço para a igreja. E a igreja estará no tempo do fim, porque senão a palavra do Senhor Jesus seria uma palavra mentirosa, porque ele diz que é inevitável que venha os tropeços, aos quais fazem com que os pequeninos se desviem de crer no Senhor Jesus. Você entendeu por que tem que estar na grande tribulação? Porque esses tropeços fazem com que os pequeninos deixem de crer no Senhor Jesus. E eu levei vocês para esses contextos aqui. Levei vocês para Daniel, levei vocês para 2 Tessalonicenses, que é o mesmo contexto de Daniel 11. Vocês percebem como um contexto muito maior nos é colocado diante dos nossos olhos para nós entendermos quem são esses pequeninos? E não vai ser enganado por nenhuma doutrina de pré-tribulação, de arrebatamento secreto. Você não vai ser enganado por isso mais. Porque nós podemos levar vocês para qualquer parte do contexto aqui, de qualquer parte da Escritura, que não tem como fundamentar arrebatamento secreto. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um estudo. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. E também possam deixar o gostei e compartilhar também os vídeos nas redes sociais, tá bom? Então, até o próximo estudo e Shalom!